Hoje, então, nós vamos falar do Kit Kids, né? Eu não sei se vocês conhecem o Kit Kids, se já tiveram oportunidade de ver, mas é um kit de óleos essenciais que ele vem nessa necessaire, nessa bolsinha aqui da doTERRA, uma necessaire, você pode pendurar, vem com um chaveirinho aqui para pendurar. Você abre a necessaire e vem os 6 óleos essenciais aqui dentro, ó. É uma necessaire que você pode levar para viagem, para qualquer lugar, deixar dentro da bolsa sempre que precisar. Por isso. Então, pode usar ela sempre. E ela vem aqui, ó, com... Eu acho que vocês conseguem ver, aqui com um botão, porque a gente trava ela e pode deixar ela em pezinho assim, ó, para usar e ter acesso fácil aos óleos essenciais. Tá vendo? Todo mundo consegue ver, né? Ela vem com um elástico aqui dentro, onde esses óleos ficam presos, tá? E esses elásticos vêm mais de 6, porque a gente vem com 6 óleos desses no kit, né? E vem mais elásticos aqui. Então, a gente pode colocar outros óleos. Eu coloco aqui o On Guard, que é o higienizador, né? O Terra Shield, que é o repelente, tá? Coloco um blend também, que eu faço. Então, deixo sempre aqui. É uma bolsinha bem prática, bem funcional, que dá para todo mundo usar, ó, e fica de fácil acesso para as crianças. É linda, linda, linda. Então, de um lado a gente tem, né, os elásticos para a gente prender, e do outro a gente tem um espaço para guardar alguma coisa, tá? Ele vem também com esses cards aqui, ó, que é bem didático, bem para criança mesmo, ensinando, tá? Como é que usa, para que ela vai usar, em qual situação ela vai usar, tá? Então, vem esses cards aí, acho que vocês conseguem ver. E eles são coloridinhos, tá vendo? Da cor do óleo essencial. Então, é um kit bem didático para a gente estar usando com as crianças. Então, modo de usar e aqui falando sobre cada óleo. Se vocês observarem, em cada óleo tem o desenho de um cérebro, desenho de um coração, de um corpo ou de um coraçãozinho, porque remete à função que ele vai fazer. Então, esses que são para o cérebro são aqueles que vão atuar para atenção, a gente vai falar de cada um específico. Ou para o corpo, vai ser aqueles que vai atuar no corpo, para a imunidade ou para alguma dor. E o do coração vai ser aquele que vai atuar para os sentimentos, para regular as emoções das crianças, tá? Eles vêm todos coloridinhos assim, então fica de fácil acesso para qualquer criança. Então, qualquer criança, eles já aprendem pela cor, não precisa necessariamente ler. Então, você ensina, sempre tem que ter a supervisão de um adulto, para as crianças menores, para as crianças maiores já tem a corzinha, elas têm fácil acesso. Ó. E aí, em Rolon, já vem tudo touch, diluído, né? Tudo em Rolon, a criança abre e ela mesma consegue aplicar. Então, esse kit é muito legal, porque ele dá independência para a nossa criança, empoderamento, porque primeiro, ela tem um autoconhecimento, ela consegue conhecer os seus sentimentos, ela consegue saber a necessidade que ela tem. Então, ele é muito bom por conta disso, por dar esse empoderamento, essa criança ter um autoconhecimento, já saber conhecendo as suas emoções, já crescer sabendo e conhecendo as suas emoções. E ele vem também com um ganchinho para cada óleo. Por quê? A criança pode levar ali na mochila, na bolsa, onde ela tiver, ela pode levar com ela. E aí, quando ela estiver precisando, ela abre e faz o uso do óleo essencial, tá? Então, fica bem de fácil acesso. Esse kit, né? Então, todo mundo viu aí. Vou colocar aqui um slide para a gente tá falando um pouquinho sobre eles. Aqui. Todo mundo consegue ver? Sim. Consegue, né? Então, o Kit Kids vem aqui, ó,
de cada corzinha com seus ganchinhos, tá? Vem os cards para as crianças terem autonomia e saber identificar, e vem a necessaire, que você pode usar ela tanto abertinha, né, que nós mostramos, quanto fechada, tá? O kit, para que idade, né? Para quando, para qual idade a gente vai utilizar, né? O Kit Kids. Ele pode ser utilizado desde bebês até os idosos. Então, não é só porque é o Kit Kids que adulto, adolescente, adulto, idoso não pode usar. Não, eles são óleos próprios para as crianças, né? Próprios para aquelas peles que são mais sensíveis, mas todo mundo pode usufruir dele, tá? A indicação dele vai ali desde os 2, 3 anos, quando a gente começa a identificar os sintomas da criança. Mas isso não significa que alguns óleos não podem ser usados em bebês menores, tá? Podem ser usados, pode diluir mais, tá? Então, você pode comprar outro frasquinho de vidro da cor âmbar, né? Diluir metade, metade. Enfim, pode usar em crianças menores, sim. Só que tem que saber qual óleo que você vai usar, né, para essas crianças. Por exemplo, a gente tem o de atenção, né, que é para ser usado mais em idade escolar, então não necessariamente bebês precisam de usar ele, tá? Então, a gente tem aí para todas as idades. E o cheirinho dele é muito gostoso, de todos. Não tem nenhum que o cheiro é muito forte, um cheiro desagradável, não. Todos têm um cheirinho bem gostoso. Então, a gente pode usar nas crianças como perfume, tá? Dependendo da situação. Se vocês observarem, tanto aqui no slide, vocês conseguem ver os desenhos que tem. Aqui, ó, ele tem em alto relevo o coraçãozinho ou o cérebro, tá? A gente tem aqui também neles. Então, eles dão essa autonomia. Como que a gente vai usar, né? O Kit Kids é só para o emocional? Ele é para o emocional, para o físico e para o mental, tá? A gente vai atuar no emocional, no físico e no mental dessa criança. O que nós temos que ter em mente? Que as crianças, elas estão em fase de evolução, né? As crianças, elas estão aprendendo tudo novo agora. Então, até as emoções delas, elas estão aprendendo agora a lidar com as emoções. Então, não necessariamente a gente vai pegar aquela criança, vai usar o óleo e vai regular uma emoção de imediato. Elas estão aprendendo a lidar. Então, os olhos fazem com que elas tenham um autoconhecimento, elas consigam entender que emoção é aquela e que diante daquela emoção ela não precisa ter um ato tão extraordinário, né? Ela pode ficar um pouco mais calma, ela pode ter um pouco mais de paciência. Então, ela consegue administrar esses sentimentos, tá? Com alguns dos óleos a gente vai ter o uso contínuo, a gente pode usar todos os dias. Por exemplo, o Calmer, a gente pode usar ele todos os dias com as crianças, né? Na hora ali de dormir. Mas tem outros óleos que a gente vai usar eventualmente, tá? Por exemplo, o Rescue, que é esse azulzinho aqui, que ele é para dores muscular, dor de crescimento, tá? Então, a gente vai usar eventualmente, quando aquela criança tem aquela necessidade, tá? Mas de fácil acesso, rápido, até nós adultos, pela cor, a gente consegue diferenciar, fica bem fácil de uso e é uma delícia, tá? Então, assim, do básico, isso que a gente tinha que falar. Onde que nós vamos administrar esse óleo, né? Como que nós vamos usar? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um, mas a gente vai ver que aqueles óleos que são mais para função mental, para ativar a concentração, para fazer aquela criança ficar em alerta, às vezes na hora da escola. Quando for esses óleos, nós vamos utilizar eles aqui na fonte, aqui atrás da orelha, tá? Em lugares que tem um maior fluxo sanguíneo. Quando é para desconforto muscular, né, a gente vai ver que a gente vai utilizar pontual, aonde aquela criança está com dor, certo? E os que são para emoção, a gente pode utilizar aqui no coração, também passar aqui atrás na nuca, tá? Na coluninha, ou nos pés também. Então, tem essas formas de administração.
O meu bebê tem 1 ano e 9 meses, né? Ele mesmo pega o olhinho e ele passa, não passa certinho atrás da orelha. Às vezes ele passa aqui na orelha, mas ele já sabe os pontinhos de passar. E é claro que é com orientação, né? Supervisão. Então, eu entrego o óleo certo para que ele faça o uso. Então, fica muito legal isso. O primeiro que a gente vai falar vai ser o Tinker, né? O Tinker é esse daqui, o amarelinho, ó. Ele é um mix para atenção. Não sei se dá para ler o nome aí, mas ele vem escrito aqui, tá? Um mix para atenção. Esse óleo é muito utilizado para aquela criança em período escolar. Não só a criança, o adolescente também, quando vai fazer uma prova de vestibular, uma prova da faculdade, eu tenho que estudar. Ele é um óleo para esse horário, sabe? Para quando a gente tem que desenvolver a nossa mente. Então, se o adulto quer utilizar, o adulto precisa de se desenvolver em um trabalho, tem alguma coisa para resolver relacionada ao trabalho, que precisa de utilizar a mente, pode utilizar ele também. Então, esse daqui, ó, ele fica com um chaveirinho fácil para a criança levar para a escola. Então, na hora da aula, ela vai e passa, e ele ajuda essa criança a ter um senso mais de alerta, tá? De clareza mental, de foco. Por quê? Ele é composto pelos óleos de vetiver, hortelã-pimenta, clementina e alecrim. Todos eles são uma mistura de 4 óleos essenciais e acrescentado óleo de coco, né? Então, esses óleos aqui, o vetiver mesmo, foi muito utilizado para TDAH, né? Já tem pesquisas nessa área, né? Do uso dele para essas crianças. O alecrim, ele desenvolve foco, concentração, ele é considerado o óleo do estudante, né? O hortelã-pimenta também, ele desperta. Então, essa misturinha aqui, acrescentada aqui, ele vai proporcionar a essa criança para que ela tenha mais foco, que ela esteja em estado de alerta, prestando atenção, vivendo o momento, né? Prestando atenção na aula e não dispersa, distraída, pensando em outras coisas. Então, ele é para esse momento de estudos, tá? Peraí. Nós temos também a comparação do Kit Kids, né, do óleo do Kit Kids com os óleos da doTERRA, né, para o público normal. Em comparação do Tinker, nós temos o Intune, né, que ele foi lançado agora, recentemente pela doTERRA aqui no Brasil, mas ele já existia nos Estados Unidos já tem um tempo, e ele é um mix para foco, tá? Então, geralmente, os adultos, eles usam o Intune, e comparando o Kit Kids com os óleos da doTERRA, a gente tem o Tinker, tá? Que vai fazer uma função bem semelhante ao Intune, tá bom? E aí vai promover, né, uma energia mental, a gente falou, uma concentração na aula, uma concentração na hora dos estudos, ou do estudo para o vestibular, ou para o concurso, tá? Ou estudos para a prova, melhorar o foco, porque a gente tem ali o alecrim, a gente tem o hortelã-pimenta, né? Ajuda naqueles momentos de criatividade, tá? E ele é para ser usado todos os dias? Então, ele é mais para ser utilizado naquele momento em que a pessoa necessita desses benefícios que nós falamos. Então, no momento de estudo, no momento que ele precisa de ter clareza mental, no momento que ele precisa de foco, que ele precisa de concentrar, ele vai usar o Tinker, tá? Então, fica aqui, fica essa dica aí. O outro é o STED, né? O STED, aqui é esse verdinho, então vem aqui já da cor verdinha, e ele é um mix de equilíbrio. Ele é composto pelos óleos essenciais de amíris, né, o bálsamo do Canadá, semente de coentro e de magnólia. Ele é um mix do equilíbrio, então quando a gente equilíbrio sentimental, tá? O equilíbrio sentimental. Então, quando a gente usa ele é semelhante ao balance do dia a dia. Então, é um mix da gente utilizar todos os dias para tentar reduzir aquelas crises,
crises de 1, 2, 3 anos, aquelas crises que a gente fala que a criança tem birra, né? Mas, na verdade, ela está conhecendo os sentimentos dela, está aprendendo a lidar com os sentimentos dela. Então, para que ela consiga lidar com esses sentimentos, para que ela consiga enfrentar essas adversidades de uma forma mais tranquila, sabe? Que ela consiga ter mais controle sobre as emoções dela, que ela consiga saber qual é a emoção e o que eu faço diante dessa emoção. Então, o STED é para isso. Ele atua, eu coloquei aqui, né, que ele atua aqui nas glândulas, nas suprarrenais. As suprarrenais, elas produzem hormônios na situação de estresse, né? Elas que regulam a gente na situação de estresse. Não naquela situação de fuga, de luta, por exemplo, quando a gente leva um susto, ou quando a gente está calmo e tranquilo. Então, ele atua nas suprarrenais, justamente o bálsamo, né, do Canadá é um dos que mais atuam, justamente para que a gente consiga controlar esse estresse, para que a gente tenha a produção de hormônio, né, para controlar essa situação no qual a criança está vivendo. É muito bom para aquela criança que está mudando de fase, que você vê que está em algum pico de crescimento, ela está mudando de fase, está se adaptando a uma mudança de casa nova, começo de escola, volta às aulas. Então, esse é um blend do dia a dia. Eu indicaria o uso dele diário mesmo, para que essa criança consiga entender as suas emoções, tá? Então, aqui. Peraí. Deixa eu passar. Então, ele é comparado com Balance, né? Aquele que nós utilizamos, que foi adicionado ao kit, né, de cadastro da doTERRA, porque ele é um que a gente tem que usar todos os dias, para que nós, adultos, também conseguimos controlar, né, nossas emoções, nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles saem, né? Eles são tão internos, mas a gente quer expor ele. Então, às vezes, no momento de raiva, no momento de estresse, a gente tem o Balance para nos ajudar. Então, ele é um para equilíbrio emocional, acalma a mente, equilibra o humor e reduz a ansiedade, o estresse, tá? Muito bom, o cheiro dele é gostoso, pode passar ele como perfume, tá? Então, ele é em roll-on, você passa aí na criança como perfume aqui, e o cheiro dele é muito gostoso mesmo. É um dos que eu mais gosto, é esse daqui, o cheirinho dele, tá? O próximo é o Brave, né? O Brave. Aqui, ó, é o laranjinha, acho que todo mundo consegue ver. Ele também tem o desenho do coração, aqui, ó, vocês observarem. Ele também tem o desenho do coração. E o Brave é um mix encorajador, né? Um mix da coragem. Ele é composto por laranja selvagem, amires, osmantos e a casca de canela, tá? E também o óleo de coco fracionado. A gente já falou que todos eles são adicionados com óleo de coco, o óleo de coco da doTERRA, aquele fracionado. Então, o Brave, ele é um mix para coragem. Ele é para aquelas situações que a criança precisa perder o medo e aumentar sua autoconfiança. Então, por exemplo, quando vai dormir na cama sozinho, quando vai para a escola, ou quando vai mudar de escola, mudar de série, onde tem professoras novas, onde tem coleguinhas novos, às vezes uma adaptação familiar, a criança está passando por um período de mudança e ela se sente com medo, ela se sente enfraquecida. Então, o Brave é justamente para isso, tá? Para esses momentos em que a criança precisa de coragem. E o que eu acho mais legal do Kit Kids é porque crianças aí de 5, 6, de 4 anos também, que já conseguem se comunicar, elas sabem do sentimento, elas sabem quando elas sentem medo, então elas já vão lá e já sabem, qual que é o olhinho de medo, eu tô com medo de dormir sozinha, eu tô com medo de ir para a escola e de ficar sem a minha mãe, então elas já sabem qual que elas vão usar, tá? Então, esse óleo, ele promove sentimentos de confiança, de autoconfiança e confiança, né, na outra pessoa, no cuidador, no familiar, e de coragem também, de coragem para enfrentar novos desafios. Vou tirar a rodinha da minha bicicleta, né? Vou passar por uma fase, por uma etapa, por uma evolução, onde aquilo me dá um medo, né? O medo é normal para todo mundo, até para nós adultos, então a gente vai utilizar o Brave para
estar nos auxiliando. Ele, comparado com os óleos da doTERRA, ele é comparado ao Motivate, né? O Motivate que a gente usa aí sempre que a gente precisa de uma etapa nova para a nossa vida, né? A gente precisa de concluir um projeto novo, iniciar um projeto novo, quando a gente quer tirar aquela ideia do papel, e a gente precisa de um empurrãozinho. Então, esse empurrãozinho vem aí do Brave e do Motivate, né? Para os adultos. É diluído também, só que contém mais óleos essenciais, e óleos essenciais do Brave, né? É diferente do Brave. Então, é energizante e revigorante, tá? Ele estimula e confirma as afirmações positivas, dá empoderamento, então eu confio em mim, eu sei que eu sou capaz, eu consigo, sentimento de positividade, de segurança, tá? É muito legal, também gosto muito dele, e o cheirinho dele eu também adoro. É muito bom isso. O Calmer, né? Então, o Calmer, ele é esse roxinho aqui, tá? O Calmer, ele atua tanto no corpo quanto no coração. Então, ele tem lavanda, cananga, o Buda Hold e o camomila romana, tudo com acréscimo do óleo de coco fracionado. Então, ele acalma, relaxa, tranquiliza, reduz a ansiedade e acalma só a mente? Não, ele não acalma só a mente, né? Ele acalma também o coração, o corpo também, perdão, a mente, o coração e o corpo. Às vezes, a gente pode utilizar ele naquela mesma situação que a gente utiliza o lavanda para uma ferida, para uma picada de inseto, para alergia, essas coisas, a gente pode utilizar o Calmer também. Então, ele acalma a pele e acalma também os nossos sentimentos. Para as crianças, ele é indicado ser utilizado todos os dias, né? À noite, na hora de dormir, tá? Ou em crises muito desesperadoras. Uma coisa que eu queria falar do Brave, que eu achei que é muito interessante, na hora da vacina. Então, as crianças têm muito medo de vacina, de dentista, de médico. Então, ele é um mix encorajador, né? Na hora da vacina, a gente pode, antes da vacina, você afirmar, confirmar com pensamentos positivos, palavras positivas e utilizar o Brave, que é o mix da coragem, tá? E o Calmer, né, a gente, voltando aqui para o Calmer, ele é para essas horas, tá? Quando a criança está com uma birra muito intensa, ela está nervosa, ela está irritada, naquele momento que quem é mãe aí sabe, quando a gente tem aquela criança que ela está lutando contra o sono, ela está morrendo de sono, mas não quer dormir, não consegue dormir, então ele ajuda, e também pode ser passado diariamente, né? Então, na hora que a criança vai dormir, você passa lá nos pés da criança, tá? Uma coisa interessante também, que eu gostaria de lembrar, né, que às vezes muitas mães vêm, as mães estão passando, a família está passando por momentos difíceis, né, e vem, assim, para a gente e quer que o óleo resolva tudo aquilo. Mas a gente tem que entender o momento da criança, entender também que os olhos, assim, que a criança, ela passa por fase de adaptação, ela precisa de descarregar as energias dela, ela tem fase de crescimento, então, às vezes, a criança precisa, ela não pode ficar o tempo todo com estímulos de celular, de televisão, ela precisa de correr, de brincar, de ter contato com pessoas, para que ela descarregue as energias dela mesmo, tá? Então, comparado com os óleos essenciais, né, do kit normal, o Calmer, ele é comparado com o Serenity, né, o Serenity, que ele é muito bom para dormir, para colocar no difusor à noite, quando você vai dormir, para ter um sono restaurador, tá? O Serenity, ele acalma e tranquiliza também, promove esse sono reparador. O que é esse sono reparador, restaurador? Não significa que a pessoa ou a criança deva dormir 10 horas, 12 horas, vai apagar aquela pessoa. Não, significa que essa pessoa vai entrar no sono restaurador, ela vai dormir
pode ser 6 horas, a quantidade de sono que o corpo dela precisa, mas quando ela acordar, ela vai estar preparada para aquele dia. Ela vai se sentir pronta para atuar os desafios daquele dia. Ela não sente aquela pessoa cansada que parece que nem dormiu. Então, eu gosto bastante do Serenity mesmo, de colocar ele no difusor à noite, ou Lavanda de Orange, né? E o Calmer, ele vem para isso, para dar esse sono restaurador. Então, a pessoa dorme tranquilamente. Vai promover um ambiente relaxante, né? Restaura as energias. Então, igual eu falei, quando aquela criança está com birra, está estressada, às vezes a gente coloca para que ela consiga acalmar e voltar de novo, né? E ele é muito bom para ser aplicado na sola dos pés, tá? Na sola dos pés ou ali na coluninha, no coração, tá bom? Muito bom para isso. O Stronger, né? O Stronger, esse daqui, que ele tem os óleos essenciais de cedro, olícia, olíbano e rosa, e óleo de coco fracionado. Esse óleo aqui, eu uso ele diariamente no Cauã, tá? Que a gente usa aqui o On Guard, né? Mas no Cauã eu uso esse daqui. Ele é o nosso mix protetor, tá? O mix da proteção. Então, ele auxilia na imunidade. A gente tem aqui óleo de olíbano, óleo de rosa, óleo de cedro, que são ótimos para auxiliar na imunidade, para a regeneração, né? Para dar um impulso na nossa imunidade. Então, é um óleo muito potente, um óleo muito gostoso, o cheirinho dele é muito gostoso e ele é muito potente para isso. Também indicaria o uso diário dele, por quê? Primeiro, porque nós estamos em período de pandemia, né? Segundo, a gente está aqui em Goiás, né, a gente está numa seca muito grande, então períodos de muita crise respiratória, então a criança fica doente com facilidade. Então ele é muito bom para isso, tá? Para ajudar a imunidade, tanto ao corpo a combater, né, esse vírus ou combater o que a criança tem nos casos de gripe, quanto para prevenir. Se a criança entrar em contato com aquilo, ela vai conseguir, o corpo dela vai ter um auxílio maior para conseguir ficar saudável, tá? Então, ele é um óleo da proteção, da vitalidade, ele renova, né? Ele também pode ser utilizado na pele, justamente porque ele tem olíbano e rosa, então, para aquele momento de cicatriz, de hematoma, ele pode ser passado naquele local para auxiliar essa cicatriz, tá? Então, comparado com os óleos da doTERRA, ele é o On Guard, tá? Então, ele é um óleo de proteção, cuidados, apoio à imunidade, fortalece o corpo e a mente, né? E aplico diariamente na sola dos pés, tanto no primeiro banho, após o primeiro banho de dia, quanto à noite. Também gosto de aplicar ele, tá? Para estar ajudando aí na imunidade. Crianças que vão para a escola, estão de retorno às aulas, ou vão para a escola a primeira vez, é muito bom ter eles, tá? Gente, eu acho que vai cair. Eu vou tentar falar rapidinho aqui do o Resquare, né? Resquare. Ele é um mix também, que é para o conforto. Ele tem copaíba, lavanda, hortelã verde e xanthoxylon, né? E o óleo de coco fracionado. Ele é para conforto muscular. Então, dores de crescimento, dor muscular, criança que correu, brincou muito, tá com dor, machucou, caiu. Então, ele é muito bom para isso, tá? Ele tem ele é o mesmo comparado com o Deep Blue, não é o mesmo, tá? Ele é comparado com o Deep Blue. Por exemplo, Deep Blue tem hortelã-pimenta, ele tem o hortelã verde, então ele é mais fraco, para aquela pele que é mais sensível. Então, a gente pode utilizar ele para idoso, até para pessoas que têm a pele mais sensível, adultos, a gente pode utilizar ele para falando, né? Do Resquare, né? Que ele é um mix para conforto muscular mesmo, tá? Para dor muscular, dor de crescimento. Tem muita criança que tem ali por volta dos 7, 8 anos, que tá passando por uma fase de crescimento, né? Então ela sente bastante dor no crescimento. Esse óleo aqui é de aplicação local. Então, o mais indicado é aplicar no local da dor, tá? Não necessariamente tem que aplicar no pé, na sola do pé, ou no punho,
tá? Mas no local da dor. Então, aplica ele é em Rolon também, aplica, faz uma massagem ali, e aí sente essa melhora, né? Como eu estava falando, ele tem o copaíba, que ele é potente anti-inflamatório, né? Eu acho que todo mundo sabe. O lavanda, que ele reduz muito a dor. O hortelã também, tanto o hortelã verde quanto o hortelã-pimenta. Até hoje eu estava falando mesmo. Eu tenho uma cliente que adora o hortelã-pimenta para as dores articular que ela tem. Então, ela faz a massagem, ela passa na articulação hortelã-pimenta por causa das dores. Então, a gente tem esses óleos que vai dar esse conforto muscular para essa criança. E o legal, de novo, né, falando, é que a criança já sabe. Então, o azulzinho, ai, tô com dor, caí, machuquei. O azulzinho é para dor. Ele já vai lá, já pega no kit, na necessaire, na frasqueirinha dele, já pega o óleo e já usa, tá? Já sabe usar. E não necessariamente tem que fazer uma massagem relaxante. É uma massagem, é massagear ali aquela área, tá? Que tá dolorida. Então, comparado com os óleos do kit, ele é o óleo, o Deep Blue, né? Com os óleos da doTERRA, e é utilizado nesses casos que nós já comentamos, né? Para dor muscular, dor de crescimento, para dor de cabeça também. Uma coisa interessante é lembrar, né? Sempre que for passar aqui na fonte, alguns óleos podem escorrer, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. É interessante o tinker, passar o calmer, passar na fonte é interessante, mas tem que tomar cuidado para não escorrer nos olhos, tá? Porque os óleos essenciais são fortes. E se for no olho, né? Se por acaso cair no olho, dá uma ardência muito grande. Tem que lavar bastante. Tá? Então, aqui, para contusões e lesões também. Claro que tem que ter tudo a avaliação, né? Caiu, torceu, então para auxiliar no tratamento ali, a gente aplica ele. É muito bom, muito gostosinho. Aplica e faz a massagem no local. Bom, por fim, o que a gente tinha são esses, o que eu tinha para falar são esses óleos, né? São esses 6 óleos aí, mostrei a frasqueira, a necessaire, né? Que vem aqui. Que dá para a gente colocar outros óleos, que eu sempre ando aqui com o Terra Shield, ó, que é o repelente natural, o On Guard. Peraí só um pouquinho. On Guard aqui, tá? Que é já o higienizador para as mãos. Então, sempre coloca aqui na frasqueirinha do Cauã, já para a gente usar. E quando ele tiver maior, né, que souber ler ou souber identificar as cores, aqui tem um auxílio, uma colinha, para que a criança lembre, que ela estude, né, até ela estar mais craque. Não só a criança, tá? Os adultos também. Então, vem com esses cardzinhos aqui. Sempre, eu gostaria de lembrar vocês, sempre estar com uma supervisão, né, de um adulto por perto, principalmente para as crianças menores. Aquelas que já entendem, 11, 12 anos, elas, né, e para ir para a escola, então, levar é interessante. Eu vi depoimentos de mães, né, que as filhas delas que usam, os filhos, eles até identificam, meu coleguinha precisava desse óleo, então é interessante que além do autocuidado, além do autoconhecimento, ela já tem um olhar para o próximo, né, ela já consegue identificar aquela emoção no próximo. Então evita muitas coisas, muitas situações, evita muitas situações de constrangimento que aquela criança podia passar, porque ela consegue identificar a situação, ela consegue saber o sentimento dela e como ela lida com aquele sentimento, com aquilo que está acontecendo, e ela consegue identificar no próximo também, tá bom? Certo? Agora eu vou abrir para as dúvidas, né? Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar, pode ligar pode ligar aí o microfone. Beatriz, Oi. normalmente eu oriento em relação a essa questão do olho, porque às vezes se lavar piora. É correr para frente do ventilador ou abanar primeiro, né? Porque se molhar, demora mais ainda a melhorar
a parar a ardência no olho. Não sei se mais alguém já teve essa experiência, né? E como que é isso. Mas normalmente sempre eu falo, ó, se cair no olho, se encostar o dedo no olho machucado, não joga água, vai para frente do ventilador ou abana, porque aí o óleo evapora e passa Exatamente. mais rápido do que a gente lavar. Uhum. Ótimo. E também pode passar o óleo de coco puro, né? Que ele alivia bastante. O óleo de coco puro, ele também tira, né, essa ardência, ele ajuda. É melhor do que a água mesmo, é melhor do que lavar mesmo. E ele evapora, né? Como são os óleos essenciais, são todos voláteis, né? Evapora muito rápido, então quando a gente sopra, igual a Rosane, eu acho que foi, né? Falou, ele evapora muito rápido. Então é muito bom essa dica. E é para todos os óleos, não só do Kit Kids, né? Então a gente pode levar aí para todos os óleos, para dar dicas também pro uso nos adultos, né? Que eu mesmo uso aquele, o Past Tense, para dor de cabeça, e já caiu no meu olho. Quase fiquei cega na hora. Mas aí melhorou. Então é bem tranquilo, né? O Kit Kids bem fácil, de autonomia, de empoderamento, de criança independente. Acho que as mães aí estão vendo, né? A gente está numa fase bem de empoderamento das crianças, onde tem aquele sistema montessoriano, que ela tem acesso a tudo, então a cama já é no chão, tem acesso ali à prateleira de livros, ao guarda-roupa. Então, esse autoconhecimento é muito importante, porque aí a gente forma um indivíduo independente, né? O indivíduo que consegue se controlar, que consegue se entender, certo? Bom, acho que se não tem mais dúvidas, algum comentário, alguma coisa a mais que vocês queiram acrescentar, experiências. Bia, tem umas perguntas no chat. Dá uma olhadinha. A Régia falou. Vou ver aqui agora. Manda o material no nosso grupo, tá? Vou mandar. É o mix da proteção. Aqui, o Rescue, ele é o mix conforto, tá? Ele é o do conforto, ele é para dor muscular mesmo, tá? O Stronger é o da proteção. Ele também é para o corpo, mas ele é para imunidade. O Rescue não, ele é para mix de conforto mesmo, para dor muscular, para dor no crescimento, para torção. Criança, elas batem muito, né? O joelho cai toda hora, então já tá ali, já passa, faz uma massagenzinha ali no local e aí a gente já vê o resultado, tá? Não só crianças, né? A gente falou. Idoso, eu não sei se tem pessoas que trabalham aí com idoso, mas idoso tem a pele muito sensível também, né? Com o passar dos anos, a gente tem uma diminuição aí das células da nossa pele, ela fica bem sensível. Então, às vezes, para não irritar a pele, a gente pode estar usando os Kit Kids, tá? Eles fazem o mesmo efeito, não significa que vai fazer efeito só nas crianças, mas a gente pode utilizar também, adulto e idoso, tá bom? Posso usar os olhos juntos na sola do pé? Ah, sim, o que que eu faço? Isso foi bom lembrar. Sempre que eu passo na sola do pé, eu gosto de tampar, sabe? De colocar uma meia ali. Até porque é oleoso, né? E eu fico com medo de cair, mas parece que dá uma proteção a mais. E eu passo junto, tá? Geralmente eu passo um em cada pezinho, o Calmer ou o Stronger. Ou eu vario também, tá? Passo ali na coluninha o Stronger e no pé o Calmer. Às vezes o Cauã, eu não sei se é por fase dele, né? A idade, que é bem curioso, tudo é novidade, ele gosta de pegar. Então, na hora que eu estou vestindo ele, ele gosta de pegar o olhinho. Então, o que que eu faço? Eu abro e deixo ele matar a curiosidade mesmo. Então, ele pega, ele cheira, ele passa, às vezes ele vai passar no ouvido, ele passa dentro do ouvido. Então, eu dou essa autonomia já para ele também, sabe? Mas tem que saber o qual, né? Tudo com supervisão. Sim, ele tem no Tinker, do Alecrim. Bom, eu não sei de estudos que ele é contraindicado, não, para crianças menores. Eu não vi estudos com isso, tá? Para falar a verdade. Bom, desde então eu conheço ele, né, para ser usado, sim.
E a quantidade que tem no Tinker é uma quantidade menor também, mais misturada, mais diluída, né? Todos os Mas é bom observar. são menores. E a gente tem isso também, né? Igual o alecrim, ele tem no mix para a gente ter concentração, né? Opa. Aqui, ó, no Tinker, tá vendo? O amarelinho, né? Então, para concentração. Então, ele é para ser utilizado pontualmente, não é a todo momento. A internet está... Sim, Regiane, eu falei da idade. Na minha pesquisa que eu fiz para dar, né, uma pontuação correta, o uso dele vai ali de 2 anos até infinito, né? Até a pessoa idosa, não tem um limite maior. Mas o limite menor que foi dado para ele, assim, já, ó, prontinho, seria de 2 anos. O que você pode fazer quando tem filhos menores? Dilui ele um pouquinho, até falei, né, para as meninas, compra outro frasquinho, né, desse de vidro, coloca metade em cada frasquinho e completa com óleo de coco. Aí você vai ter os dois óleos. Mas eu uso, eu trabalho com crianças já tem um tempo, né, com os óleos essenciais, estudo isso, eu uso no meu filho e eu uso nele. Eu já uso ele já assim purinho. O meu tem menos de 1 ano, mas toda vida eu falo, mas desde os 3, 4 meses eu sempre usei ele sem diluir. Exato. Acho que eu faço, não. Os que eu faço de óleo, diluo, né? Mas esses kits, não. Eu sempre tive uma segurança maior por eles. Nunca nem diluí, não. Eu também tenho... Mas depende de mãe e depende de pele, né? Uhum. Eu tenho mesmo uma cliente que a filha dela tem a pele bem sensível, muito sensível mesmo. Até esses diluídos, ela começa a criar uma irritação. O que eu orientei? Para ela passar na roupa aqui pelo lado de fora, ou, por exemplo, se ela quer usar o calmer, né, na hora de dormir, a mãe passa nela mesmo, né, e que ela dorme junto com a filha, e aí a filha usufrui dos benefícios. Ou passa ali na roupinha do lado de fora, tá? Para ir tentando adaptar, porque a pele da criança é muito sensível, dessa criança específica, né? No caso, meu filho, eu uso com ele já tem um tempo e vai super bem. A gente tem, né, e eu super concordo e respeito a orientação de cada mãe, né, o sentimento, eu acho que a gente tem que ir muito pela nossa intuição, mas a gente tem um receio, às vezes, de usar os óleos essenciais, mas não tem receio de usar o que já tem aí no mercado, né, porque os óleos essenciais é novo, tudo que é novo a gente tem um certo receio, mas com todos os estudos que eu vou fazendo, eu uso tranquilamente no meu bebê. E uso vários óleos, sabe? Sim, claro que com supervisão, com estudo, com orientação, sabe? Mas eu não tenho medo algum de usar. O que pode dar, e que eu vi um caso específico, foi esse que deu uma irritação na pele, mas pode usar ali, aplicar na roupa ou aplicar na mãe, né? Para ela beneficiar também dos efeitos do óleo essencial. Certo? E eu acho ele maravilhoso, né? Lindo de perfeito. Já vem ali, eu sou apaixonada nele. Muito apaixonada. Bom, gente, então nós vamos encerrar. Deixa eu ver, eu acho que o chat tem. Obrigada por todo mundo ter participado, tá? Aqui numa sexta-feira à noite, né? Obrigada pelas dúvidas, pelas dicas também, tá? E é isso. Muito bom. É muito gostoso, muito bom. Precisando de qualquer coisa, vocês falem que a gente vai trocando ideias aí. E aí, quando tiver a gravação feita, eu mando lá no nosso grupo, tá? Das aulas, no grupo das aulas. Quando tiver a gravação feita, não, que ela fica feita na hora. Quando editar, eu mando lá. Então, um beijo para todo mundo. Boa noite. Aqui, deixa... isso. E até mais. Deixa eu parar.